coisas. Eu falo que já tá tendo por quê? Porque se fosse em outra diretoria, eu falo pra você, aquele parque já tava tudo pichado, esses últimos jogos aí já tinha feito uma puta manifestação em relação ao valor dos ingressos, entendeu? Porque é pesado o cara pagar R$40 num domingo, numa quarta pagar R$50, entendeu? No ingresso mais barato. E a maior torcida do Palmeiras ainda não se manifestou. Não que a gente não se manifestou. A gente até conversei com a nossa molecada também, o que está acontecendo, da ideia que a gente teve, da reunião que a gente teve, que o Beluso teve essa preocupação em relação a esse assunto, aos valores dos ingressos, né? E abriu um diálogo com as torcidas organizadas e com o pessoal do blog também. Foi isso que a gente sempre falou, né? A gente não protesta na rua, gritando na rua à toa. A gente protesta gritando na rua porque ninguém quer ouvir a gente. Então, quando a voz ela não é ouvida dentro de uma sala para se conversar, se dialogar com duas pessoas que querem o melhor pro Palmeiras, você vai ter que gritar do lado de fora. E a gente também tem que dar uma resposta para... Não, o importante é deixar claro o seguinte, essa diretoria nossa, essa nova, ela tem uma semana, né? Nós ainda não temos poder de decisão sobre muitas coisas, né? O que a gente pode fazer hoje é um meio de campo entre a reivindicação e a pessoa dentro do clube que possa tomar uma decisão a respeito. Quanto mais essa diretoria crescer de importância, pode ser que amanhã a gente até possa tomar algumas decisões. Vão acontecer momentos em que nós vamos sentar numa sala e vamos chegar num acordo, e vão ter momentos que a gente vai sentar numa sala e a gente não vai chegar num acordo. Certo? Normal. Agora, o importante é que a gente tentou, a reivindicação foi feita e foi levada a quem de direito, né? Hoje, esse trabalho começou agora, está tudo legal, bacana. Vão existir momentos de crise, de os ânimos acirrados, e eu quero deixar claro aqui hoje, aqui no programa, que são nesses momentos que eu vou querer vir aqui. Nos momentos em que as coisas não estão dando certo. Porque quando está dando certo, eu vou ficar aqui, vai ficar um jogo de comadre. Pô, legal, bacana essa diretoria, pô, legal, o cara é legal. Agora, o dia que vocês forem lá pedir para diminuir o ingresso não diminuir, eu vou vir aqui e vou procurar explicar o máximo possível a respeito do que aconteceu. Certo? Porque já tem, assim, a gente já está puto com o ingresso, a gente quer que baixe, mas a conversa que a gente teve foi uma conversa onde a gente entende em termos algumas situações. A gente não gostaria que ela estivesse nesse patamar, a gente não gostaria que o ingresso estivesse a esse valor. A gente gostaria de repente, chegar lá na primeira reunião que a gente já teve, a gente conseguir baixar. Não foi possível, a gente entende até o porquê que não é possível, né? E o que se está trabalhando para se conseguir, de repente, baixar o valor para aquelas pessoas que frequentam mais o estádio, para a nossa molecada que tem uma condição menos favorável. Porque, não sei, cara, eu sou meio socialista mesmo, por isso que eu acho que eu sou de partido socialista, porque eu acho que o negócio tem que ser condição para todos. Só que a gente, infelizmente, vive um país capitalista, então não dá para você abraçar todo mundo, mas você tem que fazer que a coisa ela chegue ao maior número de pessoas menos favorecidas possível. Eu tenho essa visão. Quando a gente assumiu a Mancha, a gente fez uma linha de material da Mancha, onde conseguia chegar naquela molecada que queria ter uma camisa, mas não podia. Não que a gente não conseguia fazer a camisa, não dá para fazer a camisa barata, porque a gente paga caro. Então não tem como fazer mais barato para o moleque. E a gente inventou a tal da promoção que todo ano a gente faz, que a gente paga, repassa para a molecada o preço que a gente paga de custo. Então a molecada só vai pagar para nós o preço que a gente pagou no material, que é para ver se ele consegue comprar, que é para ver se ele consegue ter. Então a gente tem essa preocupação. E essa preocupação nossa, a gente tenta levar para dentro do clube quando a gente fala do ingresso. Quando a gente, aquela ideia que deram, a gente trabalhar esse negócio de... Por que eu acho legal? Porque vai fazer a gente trabalhar. A gente não tem medo de trabalhar, cara, para fazer o negócio virar, a gente conseguir vender mais, para fazer os moleques pagar menos. A gente corre atrás, a gente dá um jeito, a gente sai de sede em sede avisando para os moleques que tem que ser assim, porque assim a gente vai pagar menos, porque assim a gente vai fazer isso. E a gente não vai prejudicar o clube, que é a nossa meta. Quando a gente fala, quando a gente pede as coisas do Palmeiras, a gente pede, que a gente nunca pediu para nós guardar. A gente sempre pediu para poder passar para o torcedor. A gente está afim de ir para esse jogo vai custar, vamos supor, R$100 a passagem. Só que se a gente fazer a R$100, a gente vai levar 5 ônibus. Dá para fazer a 50 para a gente levar 20? Mas tem cara para levar 20, ou tem cara para levar 15. Se for 50, a gente leva 15, leva 20. Vamos fazer. Então, esse é o nosso trabalho, é tentar fazer com que a gente multiplique aquilo que a gente ganhou. Claro. Então, que a gente consiga fazer com que o Palmeiras ganhe no retorno. Então, o Palmeiras, vamos supor, o Palmeiras jogou ali R$10 mil, R$15 mil, mas o retorno em termos de torcida que vai ao estádio vai ser de 30, 40 mil de retorno, entendeu? Em cima do Palmeiras. Então, essa é a nossa preocupação. Nossa molecada vai ficar feliz porque foi pro jogo, o Palmeiras porque arrecadou e a gente porque fez a festa. Tá todo mundo bem, cara.
Então a gente não se preocupa, a nossa preocupação maior é fazer com que essa nossa molecada, que é 90%, 95% de pessoas que vêm de periferia, que não tem uma condição muito boa, que tem uma condição igual a nossa aqui, vamos colocar, né? Porque nós também não... Né? Igual a nossa que a gente paga 40, 50 reais um jogo, 2, 3, no quarto a gente não consegue ir. Então a gente precisa ver qual é o jogo mais importante pro Palmeiras, qual é o jogo mais importante para nós. Pô, um clássico é melhor do que ir Palmeiras e Barueri. Então o moleque já não vai contra o Barueri, vai contra o São Paulo. Aí, pô, no São Paulo tem a Libertadores no meio do caminho, já é quarta de final, então não vou contra o São Paulo também. Os moleques já estão querendo ir pro Uruguai, já não vai contra o Cruzeiro nem contra o Vitória. Aí já não pode ir contra o Cruzeiro nem contra o Vitória. Então esses lances que a gente precisa estar trabalhando bastante para poder fazer essa molecada aí, cara. E qual que era, aí foi o que a gente falou ali, qual que era o preço legal para os moleques ir? Era 20 reais, mas só que o clube não dá. Então a gente também entende esse lado. Pô, o clube não dá para fazer 20 reais hoje. Pô, mas dá para chegar a 30. Não, mas não dá também por causa das meias, né? Da meia entrada, né? Tem muita coisa. O que eu posso adiantar, e vocês puderam presenciar, é que há uma disposição da presidência e da diretoria financeira de se chegar a um valor. E outra, isso vai ser um acordo temporário, porque em breve, é uma coisa de meses, vai surgir o sócio-torcedor. Quer dizer, com o sócio-torcedor, as regras vão voltar a mudar novamente. Então a gente tem que estabelecer alguma regra até o surgimento do sócio-torcedor. Vamos ver como é que vão ser as regras do sócio-torcedor. Mas eu imagino que sejam regras que realmente beneficiem a frequência. Quem vai mais, paga menos. Né? Como são os outros times aí. Já tem, né? O Palmeiras está trabalhando nesse sentido, de se criar o sócio-torcedor, e aí eu acho que vai ser a solução definitiva, Júnior. Eu acho que, efetivamente, esse programa de quem vai mais paga menos, é o programa mais justo que existe. Agora, a gente precisa de uma solução até lá. Não existe uma data ainda para isso. Hoje, numa reunião lá no clube, a diretoria financeira passou que esse é um projeto que pode demorar 3, 4, 5 meses, enfim. Até lá a gente vai ter que chegar num meio termo e depois sentar com as bases do sócio-torcedor também para ver se são bases aceitáveis, né, para as torcidas organizadas. A gente vai ter que criar um meio termo entre sócio-torcedor e as organizadas. Enfim, eu também não sei a opinião de vocês com relação a esses programas de sócio-torcedor. Seria interessante até expressar para todo mundo entender o que vocês pensam a respeito disso. A opinião aqui até é meio que unânime. Se o sócio-torcedor funcionar da forma que funciona no Rio Grande do Sul, que você paga a mensalidade e não precisa pagar o ingresso, acho que é uma boa. Agora, se você tiver que pagar para ser sócio-torcedor e ainda pagar o ingresso, aí é complicado, porque vai dar na mesma praticamente. Vai sair os 40 reais que sai cada partida. Eu ainda não tenho. É que a gente não viu esse projeto. Eu acho que seria até legal, quando isso já estiver um pouco mais evoluído, a gente trazer. Quem está cuidando disso é o Rogério Dezembro, que é o nosso diretor de marketing. Quando isso já estiver mais formatado, a gente poderia até trazê-lo aqui. A nossa preocupação é que na reunião que a gente teve, deu a entender que a ideia do presidente e do Genaro também é essa, de seguir uma linha de que o cara pague um determinado valor e que não pague o ingresso. Porque eu até usei o exemplo do Corinthians. Eu acho que é porque o Corinthians tem... Qual que é o problema do Corinthians? O Corinthians faz o bagulho de sócio-torcedor, mas as entradas da arquibancada ali é da torcida organizada, daquelas arquibancadas atrás do gol no setor onde fica só organizado. Então a torcida não entra num pacote sócio-torcedor porque o ingresso dela é separado. Não, vai, supor ali 10, 15%